O vídeo parou, gente, eu voltei a gravar. Olha agora, eu fiz um novo aqui, né? Calculou uma nova média, que eu refiz, então ele calcula nova média e o padrão. Só que nos testes aqui, o que foi que eu fiz? Para eu garantir que essa era uma distribuição aproximadamente normal, eu usei essa função do Excel. Eu já tinha feito isso naquela aula que vocês vão fazer na atividade 2, né? Aqui essa função aleatória, ela traz um valor entre 0 e 1, né? Então, ele traz uma probabilidade, né, de 0 e 1. Aí eu digo para a média ser exatamente o valor que está em B2 e o desvio padrão que está em C2. Né? Esses valores aqui, ó, dessa planilha de intervalo de confiança. E aí eu peço para ele gerar um conjunto de dados. Como o gráfico é pequeno, você não consegue, né, conseguir aqui apresentar uma distribuição normal. Por isso que a gente usa a distribuição t-student. Mas o que é que eu estou querendo mostrar? É que quando eu calculei o intervalo de confiança agora para esse conjunto, né, o limite inferior deu 54,20 e o superior 70. Ou seja, se eu repetir esse caso aqui 100 vezes, em 95% deles, a média estará entre 54,20 e 70. E o que é que aconteceu exatamente aqui nesse caso? Eu repeti 100 vezes, né? Uma distribuição, considerando que eu tinha ali valores para uma distribuição, no caso aqui um t-student, né? Por ser de tamanho 20. Eu tive aqui várias médias amostrais. E o que é que eu vi? Que 4 estão abaixo de 54, ou seja, 4 estão abaixo do limite inferior e uma acima do limite superior. Certo? Que é 70. Ou seja, apenas 5 médias fora do intervalo de confiança que eu falei. E está dentro do meu erro de 5%. Ou seja, 95% está entre 54,2 e 70. Então, é isso que o intervalo de confiança diz. Desculpa aí esse finalzinho aqui deu problema. Depois eu junto os dois vídeos e a gente faz uma aula. Fica uma aula só. Beleza? Então, galera, é isso aí de intervalo de confiança. Eu vou abrir aqui trazer aqui para vocês. Isso aqui. Na disciplina você já tem, eu vou adicionar essa aula de hoje. Você já tem aqui esse material, que é você vai usar por enquanto para essa atividade. Não sei porque ficou assim. Então vocês vão replicar o intervalo de confiança. Teste T que a gente ainda vai estudar. Na verdade ainda tem a parte de correlação. A grosso modo, o que vocês vão fazer é o seguinte. Isso aqui ainda é a parte de correlação que a gente vai falar na sexta-feira. Certo? O que vocês vão fazer, basicamente, é seguir o material. Né? Eu trouxe um resumo aí na aula de hoje, né, explicando. Esse material aqui é da semana 3, tá?
A gente foi aqui até o distribuição T, né? Que é o que a gente vai usar para o teste T. Mas a gente comentou só do intervalo de confiança na distribuição T. Na próxima aula a gente vai comentar essa distribuição T ainda e vai falar do teste de uma amostra, duas amostras dependentes, duas amostras dependentes. Na última, só correlação. Então o material está aqui, vocês vão seguir, vocês vão lendo, isso é a média, pá, beleza. Criando isso aqui, então eu vou criar no Excel isso igual eu fiz aqui. Eu posso até botar essa planilha aqui para vocês, só para terem uma noção. Então alguns conceitos vão estar aqui dentro, você vai só ler, mas quando você chegar principalmente aqui, ó, exemplo prático, aí você vai ver, de acordo com a atividade aqui, o que é que eu quero em cada aba, tipo de estimação, pontual, intervalo, certo? Qualquer dúvida me pergunta, vai fazendo por abas, né? Obrigado a você replicar tudo, não. Mas, por exemplo, exemplos práticos. Intervalo de confiança para média, intervalo de confiança para proporção, intervalo de confiança para diferença entre as médias. Eu só falei de hoje essa aqui. Você vai tentar pelo menos replicar aqui, ó, o item 2. Aí você vai lendo, vai fazendo. Próxima aula a gente vai continuar. A gente tem mais 2 aulas aqui dentro desse material. Então hoje eu posto depois essa aula de hoje, a de quinta e a de sexta aqui nesse grupo de semanas 3. E depois eu só vou postar na semana 4 e 5 as atividades. Beleza? Cadê vocês? Acho que deu uma caída aqui, peraí. Novamente parou aqui a gravação, mas era só para fechar esses avisos. Beleza, pessoal? Vou fechar aqui a gravação e junto com a outra parte. Boa noite, gente. Iniciando logo a gravação enquanto o pessoal entra. Hoje a gente vai falar de estimativas de parâmetros, tá? É um conceito de estatística, um assunto que a gente aborda bastante em estatística, mas que a gente vai trazer para cá sem considerar tanto os aspectos técnicos da estatística, mas trazendo o ponto principal em relação. Só deixei o tablet lá embaixo, fica ruim de explicar assim, mas a gente explica assim. Então, é um assunto que eu já, para quem fez o curso de estatística, eu dei mais em detalhes, só que aqui a gente vai só comentar. Então, vou fazer comentários e vou depois partir logo para a prática no Excel para trazer a ideia do curso que é prático. Mas vocês precisam entender um pouco ao menos do que é uma estimativa de parâmetros, o que é o conceito. Boa noite, João. Então, eu esqueci o tablet e eu não vou descer para mostrar. Eu vou tentar ir aqui baseado nas minhas anotações, escrevendo aqui no próprio Excel. Deixa eu pegar aqui. Eu vou tentar explicar aqui para ficar mais. Então, olhando para a câmera, né? Fica mais fácil. Estimativas. Veja só, gente. Até então, quando a gente fala de estimativas, a gente veio comentando, né? Na aula passada eu falei bastante disso. A gente fez estimativas pontuais, né? A gente fez uma estimativa de amostra, por exemplo. Eu tenho uma população, eu pego uma amostra aleatória, eu faço uma estimativa de um parâmetro. A média é um parâmetro, mas eu posso fazer a estimativa do desvio padrão. Eu tenho vários tipos de estimativa. E a gente trabalhou com isso aí. Então, baseado na estimativa da média, né? Deixa eu buscar para cá. Deixa aqui mesmo, que aí fica gravando para quem tá.
a gente calculava um erro, né? Um erro absoluto, um erro padrão, né? Que também é um erro estimado, para o valor real, que é o valor populacional daquele parâmetro, né? Se você for estudar estatística, mesmo que estatística básica, uma disciplina de estatística básica, por exemplo, na universidade, uma disciplina de 80 horas, ou mais do que isso, você vai estudar, por exemplo, em mais profundidade esse erro, né? Obviamente. Aqui a gente está tendo uma aula sobre isso, né? Mas eu vou tentar trazer aqui o que é importante que você saiba em inferência estatística, né? Porque o que a gente vai comentar hoje é inferência estatística, né? Hoje, quinta e sexta, tá? São os principais assuntos que eu trago de inferência estatística para você poder aplicar em análise de dados. E aí eu teria a terceira atividade, que é esse material que já está postado, que eu posso até trazer para vocês, e vocês vão seguir fazer no Excel, para o conceito fixar e para o uso da ferramenta também fixar, né? Porque a análise de dados é uma questão de prática, né? E você primeiro precisa fixar esses conceitos, todos esses conceitos que eu venho trazendo desde os primeiros dias de aula, né? Hoje é a 7ª aula. Então a gente vai ter 7, 8, 9 aulas, e a 10ª aula vai ser as 2 atividades aí, terça que vem, e a gente conclui, como eu prometi para vocês, até a terceira atividade vocês têm que me entregar até para o final da próxima semana, ali posteriormente até o Natal, um pouco depois de Natal, final de semana do Natal, que é para dar tempo ainda de eu registrar lá antes do dia 31, né? Ninguém vai no dia 31 tá fazendo nada, então até a segunda-feira, ali no dia 29, 30 eu recebo. E as outras 2 atividades vocês podem entregar em janeiro, sem problema, atividade 4 e 5, podem entregar em janeiro, tá? Mas para se certificar tem que entregar até a 3, e dá tempo demais. É grande cada atividade, mas só são 3 atividades. A terceira é essa, que é em cima dessa aula de hoje. Eu mando o material dessa aula para vocês, e vocês vão só seguir o passo a passo, lendo e fazendo, né? Claro que se fizer agora, você vai ter como entrar em contato comigo, tirar uma dúvida até quinta, sexta-feira. O material já está aí, até o da aula que vem. O que pode acontecer, o máximo pode acontecer é eu colocar mais informações explicativas, detalhadas, mas que não vai ter nada a mais para fazer. Hoje a gente vê estimativas de intervalares, né, intervalo de confiança, que é muito importante. E nas próximas aulas a gente vai fazer algumas comparações entre médias, entre esses intervalos de confiança, né? Claro que não dá para ver tudo, mas as mais importantes, as comparações de médias mais importantes, e também uma conceituação de correlação. E aí as 2 atividades extras que eu vou passar, a 4 e a 5, que vai ser só com roteiro de aula, né? Na terça-feira eu posso só encontrar vocês para mostrar a atividade, mas vocês que vão seguir, tentar fazer. São atividades simples, não é difícil. Não tem muito de estatística, mas tem mais de conta matemática e de Excel. E que não é difícil. Não vai nem usar os recursos mais avançados do Excel. Mas são análises, são técnicas de análise que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês, no mercado, onde vocês trabalham, na área de vocês, sei lá, eu vendo roupa, eu tenho como aplicar. Eu estudo odontologia, eu tenho como aplicar esses conceitos que a gente vê aqui. E, claro, o curso termina agora, né, na próxima aula, mas vocês podem entregar as últimas atividades em janeiro. Ou seja, vocês vão ter contato comigo, continuar tendo aí, e pode fazer perguntas. Então, assim, a questão da estimação pontual é o que a gente vem fazendo. É uma estimativa de uma média, de um desvio padrão. A média amostral, ela faz isso. A média amostral é uma estimativa da média populacional. Se a média, por exemplo, de umas notas, de uma amostra de alunos que você tirar, você deu lá 80, então, se a média da população, né, a média de todos os alunos é 80, e você dá um chute, por exemplo, qual é a média das notas dos teus alunos? Tu dá um chute de 80, é porque a nota foi boa, né? Esse bicho aqui. A nota foi boa. Deixa eu ver se eu consigo. O que a gente vai trabalhar hoje não é. Deixa eu botar esse aqui.
tá legal. Não é essa estimativa pontual, mas intervalar, né? Onde eu vou ter um intervalo de confiança que vai me dar como o próprio nome diz, né? Uma confiança, um percentual de confiança de como aquela média amostral deve variar, né? Então, uma coisa é dizer que a nota dos meus alunos é 80. Outra coisa é eu dizer a nota dos meus alunos ali está entre 78 e 82, com um grau de confiança X, né? Então, por exemplo, se no Excel eu não preciso fazer isso aqui para não perder tanto tempo, mas se eu colocasse, por exemplo, aqui notas e saísse colocando aqui números aleatórios entre, como eu já fiz, né? 40 e 100 e trazer essas notas para cá. Então eu vou copiar e vou colar aqui, por exemplo, esses valores, vamos dizer que são as notas dos meus alunos, né? Desculpa, aqui não fica legal assim, né? Aconteceu isso, eu quero transpor. Eu venho aqui, né, galera? Ó, eu copio e colo de forma transposta. Então, se eu tenho essas notas aqui, por exemplo, eu tenho 10 notas, eu tenho uma média, uma estimativa pontual de 70,3. Né? Então, isso são estimadores pontuais. Se eu chego aqui, por exemplo, e calculo a média, como é a média? É igual a média dessa galera, né? O desvio padrão, como é amostral, é o A, beleza? São estatísticas descritivas que definem os meus dados, né? Eu posso calcular também a quantidade, né? O número de observações. Quebrar texto aqui automaticamente, se eu quiser. Ó. Como é que eu conto? Você vai contar números. Quantos números tem aqui? Né? E você também pode calcular uma proporção. Eu posso calcular aqui uma proporção de pessoas aprovadas. Eu vou considerar que o cara está aprovado se o cara tirou acima de 70, certo? Então eu posso colocar aqui situação, né? Isso aqui é aula passadas, né? Como é que eu contaria, né? Você pode fazer um conte aqui, ó. Conte se o quê? Desse intervalo até aqui, uma das formas seria, mais a grosso modo, tem 5 pessoas aprovadas, mas eu não quero saber assim, né? Eu poderia colocar aprovados, mas eu gostaria, por exemplo, de saber o percentual, vou dizer, percentual proporcional de aprovados. Né? Então eu vou dividir isso aqui por isso, né? Por D2. E colocar isso aqui em porcentagem.
pincel de formatação para colar aqui, arrastar, play, show de bola, certo? São valores descritivos. Isso é pontual. Agora, como é que eu posso, a partir desses valores pontuais, construir um intervalo de confiança? Um intervalo que vai me dar limites inferiores e superiores, né? A partir do momento que eu dou o intervalo desse, eu passo a ter uma amostra, né? Desculpa, uma confiança. Então, por exemplo, com base na média, eu posso dizer, com base na média amostral e na variabilidade dos dados, ou seja, na variância dos dados, aí eu vou poder dizer, eu posso afirmar com 90 e tantos % de confiança que, a grosso modo, essa não é a afirmação mais correta, mas que a média populacional tende a estar dentro daquele intervalo. Então a gente vai fazer aqui um cálculo do intervalo de confiança, mas antes do cálculo eu vou explicar o que é o intervalo de confiança, né? Quando eu fizer aqui, por exemplo, o intervalo de confiança desse conjunto de dados, eu já posso fazer com esses valores, tá? Nem precisava de estudo, mas eu estou mostrando. O que é que eu vou estar dizendo a vocês? Tem duas coisas. Primeiro, eu vou ter que definir com que confiança eu vou falar aquilo ali. Então, eu posso falar com 80% de confiança, 90% de confiança, 99% de confiança. Então, para isso, eu vou precisar definir alguns parâmetros nesse meu intervalo de confiança. Mas, antes de eu falar desses parâmetros, o que é que eu quero dizer a vocês? Eu já vou lá para frente dizer o que é que o intervalo de confiança nos diz. O intervalo de confiança nos diz o seguinte. Vamos dizer o seguinte. Essa média aqui está dando 70,23, né? Vamos dizer que eu chego na seguinte afirmativa. Eu vou chegar a dizer o seguinte. Uma confiança de 95%. Eu vou dizer aqui 95%. Eu vou chutar aqui, tá? Diz que o limite inferior desse intervalo e o limite superior depois que eu fiz os cálculos, vou dizer aqui que deu 65 e aqui deu 81. Vamos dizer isso aqui. Então o que é que eu vou dizer? Fiz os cálculos aqui e o meu intervalo de confiança com 95% de confiança que o quê? Está entre 65 e 81. Essa é a questão. A interpretação correta, eu já estou indo para o final, tá? Para o resultado. Depois eu vou explicar e vou chegar no resultado de novo. Mas antes de chegar no resultado, eu já quero dizer o que é que o intervalo de confiança nos diz. O intervalo de confiança vai me dizer o seguinte, que se eu repetir aqui esses dados, lembre de uma coisa, esses dados aqui é uma amostra das minhas notas, eu não tenho a minha população. Se eu tiver a minha população, não faz sentido eu calcular o intervalo de confiança, eu já sei a minha média populacional. Eu estou querendo inferir a média de uma população baseado numa amostra, lembre sempre disso. Então, vocês têm que entender o quê? Que se eu fizer isso de novo aqui, vou fazer de novo. Se eu pego uma segunda amostra, os valores vão ser outros. Certo? Os valores vão ser outros. Os valores não vão ser mais esses. Eu vou botar aqui entre 40 e 100. Os valores são outros já. Mudou de novo, né? Vou só deixar ele fixo agora aqui. Pronto. Deu uma média 70,7. É
Essa média aqui deu 70,3. São duas amostras diferentes. Duas amostras diferentes. Veja que a média deu diferente, o desvio padrão deu diferente. Deu bem menor aqui. O número de observações é o mesmo. Por coincidência, a situação de aprovados. 1, 2, 3, 5, do mesmo jeito. Aqui eu botei fixo, né? Mas vamos dizer que aqui a confiança foi de 68 até 84. Vamos dar uma, que aumentou a média, né? O que é que eu estou querendo dizer agora? Estou mostrando a vocês que eu fiz uma outra amostra da minha população e o resultado da outra. Então, quando eu faço isso aqui, uma vez, o que é que o meu intervalo de confiança vai me dizer? Ele vai me dizer, na verdade, tecnicamente falando, que se eu repetir esse processo aqui 100 vezes, pegar outra amostra, por exemplo, peguei uma outra amostra aqui, deu média 70,7. E sair pegando outras amostras 100 vezes. Em 95% dos casos, ou seja, em 95% de cada amostra que eu retirar lá da caixa, a média estará nesse intervalo. Quer dizer que de 100, 5 vezes a média vai estar 82, 83, 84, 61, 62, 63, 64, 85. De 100 vezes, 5 ela vai estar fora desse intervalo. É isso que o intervalo está tentando dizer. É mais ou menos isso aqui, ó. Eu repeti o processo. A média deu 70,7. Claro que isso aqui foi um chute meu, tá? Eu não fiz os cálculos ainda. Que eu não queria ir para os cálculos. Eu queria primeiro explicar a vocês o que é o intervalo de confiança. Agora, isso porque eu disse que era 95% de certeza. Pensa comigo, se eu disser agora que é 99% agora aqui, vocês acham que esse intervalo aqui vai aumentar ou diminuir? Quem quiser pode responder aí. Se eu aumentar minha confiança, esse intervalo aumenta ou diminui? Pela lógica. Hein, galera? Eu só continuo quando vocês participarem, viu? Pessoal, vocês estão aí? Professor, desculpa, você pode repetir a pergunta? Bora lá. Você entendeu o que é o intervalo de confiança, não entendeu? Sim, Pronto. sim. Aqui eu tinha 95% dos casos. E dei um chute. Isso aqui é um chute, tá? Eu não calculei. Uhum. Que eu ainda vou mostrar como calcular. A pergunta é, se eu aumentar isso aqui para 99%, esse intervalo de confiança vai aumentar? Esse intervalo vai esticar ou vai diminuir? Ou seja, o 65 vai partir para um 70 ou vai partir para um 60? O 81 vai partir para um 85, 86 ou para um 78, 77? A questão é essa. Eu aumentei esse nível de confiança nesse cálculo. O intervalo de confiança, né, o limite inferior e o limite superior em relação à média, vai aumentar ou diminuir? Se eu disser agora que eu... Preste atenção, você entendeu o que é o intervalo de confiança, né? O que é que interpreta corretamente o intervalo de confiança? Se eu tenho uma média de 70,3, eu estou dizendo o quê? Que se eu repetir esse processo de amostragem 100 vezes, em 95% dos casos, antes, 95%, o resultado da média amostral vai dar dentro desse limite inferior e superior. Se eu aumento essa confiança, se eu digo agora, olha, é em 99% dos casos que eu garanto que a média vai dar dentro do intervalo. Esse intervalo vai se esticar ou vai comprimir? O professor estava respondendo no mudo. Ele diminui. Eu acho que ele encolhe. Ele fica mais próximo ali de 70. O que é que você acha, Beatriz?
Beatriz. Tudo bem. Então vocês prestem atenção, vocês precisam prestar atenção, vocês não entenderam. Tá errado, todos os dois. Preste atenção. Se com 95% de confiança eu digo que se eu repito esse processo 100 vezes, com 95% de confiança, porque o mais importante aqui não é realizar cálculo matemático. Cálculo matemático, gente, é soma, subtração e multiplicação e divisão. Qualquer criança de 10 anos faz. É você interpretar e entender. Então, se eu digo que a média deu 70 da amostra, lembre sempre, eu estou inferindo uma população a partir de uma amostra. E eu fiz uns cálculos lá que deu 6581. Isso aqui é um chute, tá? Não é isso o real. Eu estou dizendo que o intervalo de confiança vai de 65 das notas das médias a 81, com média amostral 70, desvio padrão 20,27. Eu estou dizendo que se eu repetir esse processo aqui 100 vezes, ou seja, repeti uma vez, ó, peguei outras notas, a média foi 70,7. Eu estou dizendo que em 95% dos casos, a média vai estar dentro desse intervalo. Por exemplo, nesse caso, ela está dentro desse intervalo. Se eu ficar repetindo aqui, ó, aleatório entre 40, 100, caiu uma fora do caso, 63, caiu uma fora, tá? Entendeu? Uma fora do caso já. Se eu der aqui um enter, deixa eu ver. Duas fora do caso. Dentro. 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 Fora. Pelo jeito aqui tem muita coisa fora ainda, né? Provavelmente porque o intervalo aqui vai se esticar. Então, para eu garantir aqui com 95% eu disse isso, se eu quiser aumentar o meu nível de confiança, galera, e dizer que não em 95 das 100, mas em 99 vezes das 100, peraí, eita, deu um aquele negócio que volta, esqueci. Em 95% das vezes deu dentro do intervalo. Se eu quiser garantir em 99, eu tenho que aumentar esse intervalo. Para garantir em 99 de 100 que a média vai dar dentro do intervalo. Se eu quero aumentar a minha confiança, eu tenho que aumentar, esticar o intervalo para poder captar essa média dentro do intervalo. Se eu diminuo minha confiança, aí sim o intervalo diminui. Agora, existe um outro valor que é representado pela letra grega alfa, o alfa, que é o que a gente chama de nível de confiança ou nível de significância. Esse cara, a grosso modo, é a probabilidade de que o método não capture o verdadeiro valor populacional. Então, esse valor é o que eu defino como vocês no início. É a probabilidade do método, assim, tecnicamente ele tem um conceito mais profundo. Mas para vocês, num curso desse, a nível, eu gosto de deixar isso claro, de curso de extensão livre de inteligência de negócio, vocês entendendo que ele é como uma probabilidade de erro, certo? É a probabilidade de erro daquela estimativa do intervalo. Qual a probabilidade de que meu intervalo de confiança dê errado?
basicamente é o seguinte, se eu vou querer uma probabilidade baixa, vocês concordam? Se eu disser assim, qual a probabilidade de que o meu intervalo de confiança não capte a maioria ou a média populacional? Eu vou querer uma probabilidade baixa. O padrão, 5%. Então eu digo, não, eu aceito um erro de 5%. Então esse é o meu nível de significância, o que a gente chama de alfa. O alfa é 5%. Então esse alfa vocês vão definir no início da criação desse modelo. Se você disser, não, eu quero uma probabilidade de erro muito baixa, eu quero no máximo uma probabilidade de erro de 1%. Aí você está diminuindo a sua probabilidade de errar. De errar o quê? De errar, pense sempre assim, repetindo-se 100 vezes uma distribuição amostral, 100 amostras da população. Se eu repetir esse processo 100 vezes, a média que eu obtive no meu experimento, eu só aceito que ela esteja fora do intervalo uma vez das 100. Ou seja, eu só aceito errar uma vez. Eu faço um intervalo de confiança aqui. Veja a importância do intervalo de confiança para qualquer variável numérica, né? Contínua. Isso você pode aplicar em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Eu estou botando nota de aluno aqui, didática. Pode ser as vendas do seu negócio. Pode ser qualquer coisa. Então eu quero garantir um erro de 1%. Eu quero dizer assim, olha, meu erro tem que ser baixo. Eu não quero errar nessa minha média populacional. Ou eu quero um erro muito baixo. 1%. Então eu digo que o meu alfa é de 1%. Né? Que é essa probabilidade de eu errar em 100 experimentos que eu fizer, 100 amostras, 100 valores amostrais. Apenas um vai estar fora daquele intervalo que eu calculei. Ou seja, eu vou estar dizendo o quê? Que eu estou garantindo que 99% de confiança. De quê? Se eu repetir esse mesmo teste, fazer essa coleta amostral, os valores da população, 100 vezes, eu garanto que em 99, a média da amostra que eu vou coletar estará, né, a média da amostra, a média amostral vai estar dentro desse intervalo de confiança que eu calculei. Pronto, eu resumi a aula de hoje, é isso aí. O nível de confiança é isso aqui, é 95%, porque eu defini um alfa de 5%. Se eu definir um alfa de 1%, o nível de confiança sobe para 99%. Aí o que eu falei até agora, vocês vão ver se comprovar na matemática. Né? Então, pense bem, se eu diminuo a minha probabilidade de erro, eu aumento o meu nível de confiança. Se eu aumento o meu nível de confiança, para eu garantir que a média amostral esteja dentro daquele intervalo, eu só tenho um jeito de eu garantir que ela esteja dentro do intervalo. Né? Eu dizendo que esse intervalo contém aquela amostra, obviamente. O valor daquela média amostral. Né? Então imagina o seguinte, existe uma relação aí clara de alfa e de nível de confiança. E a gente agora vai entrar numa nova relação. Eu queria estar escrevendo aqui no tablet, mas esqueci. Que são os valores críticos. Esses valores críticos vocês não vão precisar se preocupar, porque o Excel já calcula por baixo dos panos. Mas quem fez um curso de estatística sabe que tem que fazer uma busca numa tabela de valores críticos. Mas programação, Excel, isso já vem embutido. Mas a gente vai entender esses valores críticos também. Certo? Eu vou pegar aqui um gráfico. Eu vou pedir aqui no Google um gráfico, distribuição
normal. Deixa eu ver aqui. Pronto, esse está ótimo. Mas o que eu quero é isso. É isso aqui. Ó. Se quiser até dar uma lida depois isso aqui, nesse material. Distribuição normal padronizada. Porque o que é que ele tem aqui? Ó? Ele tem um conjunto de dados. Ele explica bem detalhado isso aqui, que não é o propósito desse curso, certo? Ele pega a distribuição desse conjunto de dados dele, média 10 e desvio padrão 4. Não, aqui está falando da variância. Né? Aí ele faz todos os exemplos lá, mas o que eu quero é isso aqui. Eu só quero esse gráfico aqui. Veja isso. E a média? O que é isso? Isso aqui é a distribuição normal padrão. Certo? Reduzida, é a normal reduzida que chama. Deixa eu ver se tem um melhor ainda do que esse. Ah, mas aqui dá bom. O que é que ele está dizendo? Ó, pronto, aqui está legal. O que ele está dizendo é o seguinte, existe um valor, vocês lembram que eu falei para vocês na aula passada que a distribuição normal padrão Z, ela tem média 0 e desvio padrão 1, certo? Então é isso aqui, ó, média é aqui, ela é perfeitazinha assim. Então imagina uma distribuição normal, uma variável que tem distribuição, que segue uma distribuição normal, que quando você plota a frequência, né, de valores dela, ela vai provocar aqui uma curva semelhante a essa em forma de sino, ela não vai ser assimétrica à direita nem à esquerda. Quando você transforma, a gente fez isso na aula passada, em normal, padronizada, quando você padroniza ela, essa distribuição vai ter média 0 e desvio padrão 1. A gente fez isso no Excel na aula passada. Né? Então, todos esses conjuntos de dados vão variar ali com média 0 e desvio padrão 1. Então, se isso aqui é a média, é o ponto da média, esse valor aqui é a média, esse valor aqui é 0. 0 mais o desvio padrão, esse aqui é o desvio padrão, média mais desvio padrão, essa distância aqui, essa distância é 1. Essa distância daqui para cá também é 1. Só que aqui vai ser menos 1, né, no gráfico. Mas a distância é 1. O que é que uma distribuição normal nos diz? Olha só, está nos dizendo o seguinte. Que se eu pegar a média, somar com o desvio padrão, para frente e para trás, eu vou dizer que 68% de todas as distribuições, de todas as médias amostrais que eu for tirar, 68% vai estar nesse intervalo aqui. É isso que a distribuição vai dizer. Para que eu quero saber isso? Porque se você estiver analisando qualquer variável contínua, você tem que explorar essa variável e verificar logo se ela tem uma distribuição normal. Se você tiver uma quantidade grande de dados, mesmo que ela não seja totalmente normal e você quiser transformar no normal, tem a técnica da lei dos grandes números. Né? Tem o teorema central do limite, onde você vai tirar várias médias amostrais e trabalhar com as médias das amostras daquela população. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que média mais desvio padrão, 68% dos valores de todas as amostras que eu coletar dessa população vai estar nesse intervalo da média que eu calculei, né, amostral, mais ou menos o desvio padrão. Que 95% dos casos, se aproximadamente, vai estar entre média mais 2 desvio padrão. E que 99,7 mais 3 desvio padrão. Veja, existe um gráfico, que é esse aqui,
Aí eu vou ver se eu acho um... Esse também dá para explicar, ele está mais detalhado. Tá, esse está ótimo. Eu vou entrar aqui. O que é que ele está dizendo aqui? Aquela mesma coisa, só que aqui ele dividiu 34,1% de zero, que é a média. Lembre que isso aqui é uma distribuição, é um gráfico de distribuição normal padronizado ou normalizado, né? E que essa área toda aqui vai dar 1, né, galera? Vai dar 1. Agora, esquece essas fórmulas, vamos entender. Esse gráfico, o que é que se fez, né? Se eu perguntar a vocês, pessoal, qual é o tamanho da área? Se eu passasse uma linha imaginária aqui e perguntasse qual é o tamanho da área daqui para trás, a área abaixo desse gráfico aqui. Se eu perguntar a área abaixo de todo o gráfico, é 100%. Concorda? Aqui, por aqui. 100%. Beleza? Se eu perguntar quantos por cento da área abaixo da curva tem do zero para trás ou do zero para frente? Obviamente 50%. Se você sair somando 34,1 com 13,6, dá 47,8, com mais 2,1, 49,9, com 0,1 dá 50. Mesma coisa para cá. Até um desvio padrão, eu sei que tem 68,2. Até 2 eu já sei que tem 95%. Só eu somar isso aqui. Aproximadamente 95%. O que é que eu estou querendo lhe dizer? Que aqui é um número 0, aqui é o número 1, desvio padrão, mas aqui tem o quê? Tem 1,65, 1,70, 1,78, 2. Não é? Isso é um gráfico, um eixo X normal. Ou seja, aqui é 1,645. Se eu perguntar então, eu quero saber qual é o tamanho dessa área azul aqui agora. Curva 0, desvio padrão 1. Qual é o tamanho dessa área? Tá aqui a resposta, 0,95. Tem um cara aí que calculou e fez uma tabela para cada valor desse. Aí ele fez para 1,646. Se eu perguntasse a você qual é o valor da área de 1,7, do valor crítico, isso aqui é o que a gente chama do valor crítico. 1,7. A área é maior do que 0,95, concorda? Vai aumentar o valor da área. Se eu perguntar 2, vai aumentando. Se eu perguntar 0,5, mais ou menos por aqui, o tamanho da área vai ser menor. Então, esse é o valor crítico. Preste atenção, esse é o tal valor crítico, que está nesse gráfico aqui dessa normal padronizada. Certo? Esse é o tal valor crítico. Nesse caso aqui, eu não sei se ele usou... Vamos considerar esse caso aqui, tá? O valor Z tem o quê? 95% dos dados abaixo disso aqui. Certo? Abaixo dessa área. Nesse caso aqui, desse de cima, né? 1,645, enquanto ignorando... Aqui eu não vou entrar nesse detalhe agora, não. Eu só quero que você entenda que esse valor crítico é o valor do eixo e que essa área aqui é o percentual. Beleza? Veja que aqui ele foi unilateral. Por quê? Ele considerou esse valor 1,645, abaixo de 1,645, essa área aqui é 95%. Esse é o tal nível de confiança. Aqui também tem 95%. Só qual é a diferença? Esse gráfico é bilateral. Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que ele garante com 95% de confiança, considerando que o valor não vai estar nem nessa cauda, nem nessa. Que o valor vai estar aqui dentro.
aqui ele engloba essa cauda, é o que a gente chama de unilateral. Isso vai variar de problema para problema, tá? Aí vamos para o Excel. No Excel, se eu quiser fazer esses cálculos, eu vou usar a função aqui de distribuição normal. Eu vou usar esse. Deixa ele mudando ali, que nada. Eu vou usar a função de distribuição. Eu vou usar a Z aqui, tá? Dist ponto normal. Só que eu quero cadê ela? Não tem aqui não. Retorna a distribuição normal da média dos e padrões especificados. Às vezes ele muda o nome. Não sei se ele... Não sei se é essa aqui. Retorna o inverso da distribuição cumulativa. Isso, normal para médios e padrões. Então, qual é a probabilidade que eu quero garantir? Eu quero garantir 95%. Qual é a média do meu camarada lá, né? Que é normal, acho que é essa mesmo. Média 0, desvio padrão 1. Olha, 1,64. Certo? Essa função ela vai trazer exatamente esse valor aqui. Eu quero o valor crítico. Espera aí. Eu quero o valor crítico. Certo? Isso serve tanto para a distribuição normal como a distribuição de student. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Já expliquei para vocês mais de uma vez o que é a distribuição normal. Média 0 e o padrão 1. Normalmente, a gente utiliza a distribuição T de student, que é outra distribuição, vocês vão estudar também no material. Talvez não dê tempo de eu falar dela aqui hoje, não sei, vamos ver. Só menos comentar. Mas normalmente a gente utiliza porque normalmente a gente não conhece o desvio padrão da população, né? Ou a gente não tem uma quantidade de dados suficiente, certo? Agora, deixa eu ver só uma coisa aqui. Até isso mesmo, 1.645. Vou até deixar no mesmo. Z crítico. É assim que eu calculo esse Z crítico, tá? Eu não preciso ir na tabelinha lá atrás dele. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Só que tem um detalhe. Se eu quiser calcular aqui, eu botei 95%, né? Só que preste atenção no detalhe. Se eu quiser calcular isso de forma bilateral, na verdade eu vou botar 97,5%. Certo? Vou explicar aqui, ó. Se eu estiver fazendo uma análise bilateral, eu vou ter que estar 97,5%. Por quê? Porque eu tenho que entender que ele vai... É como se fosse assim, ó. Eu vou cortar um pedaço daqui, certo? Para ficar bilateral e jogar para lá. Então isso, o gráfico vai andar, a cauda vai aumentar um pouquinho, né? Chegar em 1.96. Então, se eu quero garantir 95%,
eu vou tirar 2,5% da cauda superior e 2,5% da cauda inferior. Se eu quero garantir 95% numa análise bilateral. Então, se eu estou fazendo uma análise bilateral, eu tenho que ter cuidado com isso, porque aqui no Excel eu vou ter que botar 0,975 para ter o valor crítico. Se eu estiver fazendo uma análise unilateral, não. Eu boto direto e já vou ter o valor crítico. Certo? Eu vou fazer aqui um passo a passo no Excel. Só que eu vou procurar um exemplo com a distribuição normal. Vocês vão fazer com a distribuição T. Não, eu vou falar, dá tempo. Eu vou falar logo para vocês aqui a distribuição T de estudo. Veja só. Porque a maioria dos exemplos a gente vai usar com distribuição T de estudo. Eu vou abrir um gráfico aqui ao lado. Deixa esse. Essa é uma distribuição normal. Eu vou abrir aqui uma distribuição T de estudo. Não, não quero isso não. Quero... tabela não. Deixa eu ver se tem alguma... Que é uma distribuição que você normalmente utiliza. É bem parecida com a distribuição normal. Ela vai variar um pouco. Ó. Pronto, esse gráfico aqui mostra bem isso. Tem até no material também. Quem quiser aprofundar um pouco nisso, tem no meu material que eu botei para vocês lá no grupo, tá? Ó, quando você tem essa curva vermelha aqui, é quando você tem 3 graus de liberdade, né? Ou seja, nesse caso aqui de uma amostra, você tem um N tamanho 4, ou seja, é um N muito pequeno. Um N tamanho 10, você vai, ó, deixando a curva menor, né? Menos achatada. A cauda menos achatada. E veja que vai se aproximando de uma distribuição normal, que é uma distribuição que vai tendo essa curva aqui, ó. Né? Mais achatada aqui, mais pontiaguda, né? Essa curva maior aqui nas caudas. Veja que a vermelhinha, ela tem uma leve curva, né? Então, essa é a distribuição T de Student, certo? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que algumas vezes a gente vai trabalhar com a distribuição T. E é bem parecido, isso para o uso de vocês, é muito relativo isso, tá? Porque depende de aonde você está. Se é questão acadêmica, você tem que ser mais rigoroso. Se não é uma questão acadêmica, não precisa ser tão rigoroso. Então, normalmente, você tem uma amostra pequena, você vai usar T de Student. O desvio padrão da população não é conhecido, você vai usar T de Student. Então, assim, são coisas que daria para ignorar em algumas situações, tá? Mercadológicas, vamos falar assim, ou a título de análises pessoais de vocês, conhecimento pessoal. Mas, a título de academia, não. Você tem que ser bem rigoroso e restrito quanto a isso. Não vou entrar em profundidade, mais uma vez, o curso não é de estatística aplicada. Eu dei esse assunto com mais calma em outro curso meu. Mas é importante e eu acho necessário, para esse curso de análise de dados aqui, mesmo que prático e aplicado, vocês tenham esse conhecimento do que é uma distribuição dessa. Né? Então, agora a gente vai fazer o cálculo que eu prometi para vocês. Eu tenho uma amostra aqui de tamanho 10. Então, eu já não posso, teoricamente, usar a distribuição normal. Usar a distribuição T de Student. Né? Então, o conceito de nível de confiança vocês já pegaram. O conceito
do alfa, né? Que é relacionado ao tamanho, vamos dizer assim, percentual do erro permitido por você. Né? Outro conceito é o de graus de liberdade, que nesse contexto aqui, para intervalo de confiança, eu não estou falando ainda aqui de teste de comparação T, tá, gente? Eu estou falando de um intervalo de confiança, onde eu quero calcular, inferir a média da população de uma variável. A média da população através de uma amostra, de uma única amostra. Então eu utilizo um intervalo de confiança. Que eu vou dizer para o meu cliente, para o meu professor, para quem estiver lendo o que eu produzi, o seguinte: garanto que se você repetir esse processo 100 vezes, 95% das vezes, a média estará dentro desse intervalo de confiança. E aí eu não vou usar aqui o cálculo considerando que a minha distribuição é normal. Porque eu não posso usar com 10 amostras. Com 10 amostras não, com 10 valores, né? Com o tamanho da amostra igual a 10. Então, uma das coisas que eu tenho que calcular aqui, eu vou colocar aqui ao lado, é o GL, ou graus de liberdade, que vai ser exatamente igual ao tamanho, aqui GL vai ser igual a N, número de observações, menos 1. Então, vai dar 9 aqui sempre. Os valores estão mudando aqui, eu não estou nem ligando, tá? Agora, eu tenho que obter aquele valor crítico, que no caso aqui eu vou chamar de T, certo? Aqui eu vou dizer, como é que eu obtenho o valor crítico T aqui no Excel? Ou até o mesmo T crítico, vou dizer o T maiúsculo, mas pode ser minúsculo. Você vai usar uma outra fórmula aqui, que vai ser a bem parecida. Se esquecer, bota no Google. Eu vou tentar acertar. Eu acho que é inverte, começa com inv também. Quando vocês forem fazer, olhe, porque às vezes a versão do Excel, com o dado material que eu fiz, no caso aqui, aqui eu vou colocar... Ó, algumas já estão em desuso, tá vendo? Ó? Retorna o inverso de cauda esquerda da distribuição T. Retorna o inverso bicaudal da distribuição T. Eu quero... Acho que eu vou usar essa daqui. Então, qual é a probabilidade que eu quero? Aqui, eu vou trabalhar com o nível de confiança. Deixa eu ver. Aqui no T, essa probabilidade vai ser 0,05. Para ficar mais certo, eu vou fazer assim. 1 menos esse nível de confiança. 1 menos F2. Certo? E grau de liberdade é esse cara aqui. J2. Então, esse T crítico está dando aí, nesse caso, 2,26. Lá no gráfico. Se esse valor é 2,26, tu vir aqui no gráfico, galera, ó. 2,26 vai estar por aqui, ó. Por quê? Pensa comigo, eu tenho uma amostra pequena, cara. Tem uma amostra pequena. Então, quanto menor a amostra, mais ele vai se esticar, né? Para garantir que a média amostral esteja ali dentro. Se eu diminuir aqui, ó, aumentar essa amostra para 20, ó, o tamanho aqui vai ser até 21. Veja que o T crítico diminuiu. Você compreende a lógica? Quanto mais eu aumento o tamanho da minha amostra,
esse T crítico diminui. Porque esse T crítico é exatamente o valor que está aqui, ó. Estou chegando perto de 2, ou seja, eu estou garantindo agora que a média da minha distribuição amostral, em 95% dos casos, ela vai cair nesse intervalo aqui. Lembrando que eu tenho uma distribuição T aqui. Aqui não são os valores reais da tua coleta. Os valores reais da tua coleta foram meio que transformados, né, para isso aqui. Então, aqui eu tenho meus graus de liberdade, ó, aumentou. Aumentei o tamanho da amostra, então o T crítico diminui. Beleza? Ó, a média está aqui, ó. Cada vez que eu clico, ele atualiza a média, atualiza o desvio padrão. O número de observações continua o mesmo, né? Então aqui é D2 menos 1, que é N. Tamanho da amostra. Tudo aqui está calculado, né? Então eu calculei aqui a média. Calculei o desvio padrão. Calculei o número de observações. Isso aqui foi só uma proporcionalidade de aprovados, nível de confiança, limite inferior que... Ah, tá. Isso aqui não existe, né? Vou calcular ainda. Eu vou até deixar para cá. E para eu chegar nesse limite de confiança, eu tenho que calcular agora o erro padrão da média. Veja. Vocês lembram da aula passada que eu expliquei a diferença de erro absoluto, que é o erro absoluto da média amostral para a média populacional. Fiz vários exemplos com isso. Para o erro padrão, né, da média, que é aquele erro que mede o que? A variabilidade da média amostral. Então, nesse caso aqui, o erro padrão da média eu sou meio perfeccionista. Quem lembra aí da fórmula? Era o desvio padrão, né? Era igual ao desvio padrão dividido pela raiz quadrada, se eu não estiver errando aqui, de N. Já tem tudo calculado. Diminuir essa... Então esse eu vou precisar desse cálculo também aqui. Veja que é só matemática básica. Certo? Eu tenho o meu T crítico, já calculei. Como é que eu cheguei nesse T crítico? Esse T crítico é baseado simplesmente no meu erro, no meu grau, no meu nível de confiança, que é 95%. Então o meu T crítico é 1 menos esse nível de confiança, que é o erro que eu aceito, né? Os 5% que eu aceito, tipo, se eu repetir isso aí 100 vezes, a média da amostra não vai estar em 5 vezes dela, mas vai estar em 95%. E no meu grau de liberdade, que é baseado no N. Então, praticamente, para eu definir esse T crítico, que é esse valor aqui, o eixo X, eu preciso só do meu erro, né? O quanto eu quero garantir, o meu nível de confiança, porque aí a partir do nível de confiança eu chego no alfa, e o do meu N, que a partir do N eu chego nos graus de liberdade. Então, para eu garantir com 95% de confiança, o meu T crítico na distribuição T vai ser esse valor aqui, 2,093. Para 19, para um grau de liberdade igual a 19. Veja aqui, ó, um grau de liberdade igual a 3, a distribuição é assim. Um grau de liberdade 10, o grau de liberdade de 19, ele vai estar mais alto aqui do que essa linhazinha azul e vai estar mais próximo aqui da preta, ó.
Porque pensa comigo, quem tem a área maior? A parte vermelha no 2, daqui para trás, ou a parte azul? Né? Quem tem a área maior? Porque se eu disser aqui, por exemplo, que meu grau de liberdade, eu vou mudar a natora aqui, é 30, ó, ele diminuiu. 30, ó, 2 por 42. Se eu disser que é 50, vai chegando perto de 2. Né? Então, assim, quanto maior a minha amostra, né? Quanto maior a minha amostra, quanto mais dados eu tenho, eu consigo comprimir mais esse intervalo. É o inverso do que eu tinha explicado para vocês antes. Eu consigo comprimir mais esse intervalo. Porque aumenta a minha amostra, eu tenho mais confiabilidade. Então eu não preciso esticar o intervalo, eu consigo diminuir mais. Agora, aquilo que eu falei, ó, se eu boto 99% aqui, olha o T crítico, vai para 2861. Então, eu vou deixar 95 e vamos continuar. O que é aqui a margem de erro agora? Eu vou ainda empurrar isso para frente. Quando tudo terminar, vocês vão compreender melhor. O que é a margem de erro? A margem de erro, como é que eu calculo a margem de erro? É esse valor crítico vezes, né, esse valor crítico aqui. Cadê ele? Aqui. Tá? É porque eu olho para a câmera e não posso olhar para o computador. Aí perco a noção do mouse. Esse valor crítico aqui vezes o erro padrão. Então vamos lá. A margem de erro é essa daqui. Ó. É isso vezes isso. Então essa é a margem de erro. Cheguei onde eu queria. Essa é a margem de erro. Presta atenção. Margem de erro de quê, Tiago? A margem de erro da minha amostra. É aquela história. Eu tirei uma média da amostra. A minha margem de erro é 5,95 a mais ou a menos. Perceba que para eu chegar nessa margem de erro, processo que eu tenho que ter, né? O que eu fui fazendo passo a passo aqui. Então, pensa comigo, essa margem de erro que vai definir o meu intervalo de confiança. Perfeito? A margem de erro que vai definir meu intervalo de confiança. Quanto maior essa margem de erro, maior o meu intervalo de confiança, mas eu posso dizer que, com mais confiança, eu posso dizer que, se eu repetir aquele experimento 100 vezes, 95% das vezes eu vou estar ali. Então, perceba, se eu aumentar o meu nível de confiança, ó, 99%, se eu disser que isso aqui é 99%, olha a margem de erro que aconteceu. Foi para 13,92. Foi a pergunta que eu fiz a vocês. Se aumenta o meu nível de confiança, eu estou dizendo que o meu intervalo de confiança vai ter que aumentar também. Para eu poder contemplar as médias das amostras que eu iria retirar mais na frente, garantindo que aquela média daquelas amostras estejam ali dentro. Para eu garantir, eu tenho que esticar o meu intervalo de confiança. Para eu esticar o meu intervalo de confiança, eu tenho que aumentar a minha margem de erro. Porque o que é essa margem de erro? É exatamente essa soma e essa subtração dessa aqui, ó. É a média mais, menos a margem de erro, tá? Média menos margem de erro. Margem de erro tá dando 4. Eu vou botar aqui. E esse aqui é o quê? Média mais margem de erro. Vou voltar isso aqui para 95%. Você vai ver que a margem de erro vai diminuir. Logo, o intervalo de confiança vai também diminuir. Então, a margem de erro agora, ó, deu 8,92. Meu limite superior, inferior 59 e o superior
aqui. 77,32. Então vamos recapitular tudo. Eu tenho um conjunto de dados aqui, amostral, que eu retirei da minha população 20 valores. Notas entre 40 e 100. Uma amostra que eu fiz dos meus alunos. A média deu 68,4. O desvio padrão, 19,05. Eu tenho 20 observações. Dentro desse contexto, eu só tenho 25% de pessoas aprovadas, ou seja, pessoas que têm nota acima de 70. Não, minto. Aqui tá errado, né? Que eu não ajustei. É 21 aqui. Mudou tudo, tá? Eu vou agora copiar, colar só os valores para deixar. Pronto. Não tem nada não. Então eu tive aqui, ó, uma média de 68,6. Tá errado, né, Zé? Até o dia 21. Aqui também até o 21, porque eu tinha aumentado a minha amostra. Mas vamos lá. Agora sim, eu tenho uma média de 88, com desvio padrão de 16,53, 20 observações, onde 45% tem média acima de 70, né? Esse valor aqui não importa não, tá? Eu vou até jogar ele lá para frente, só para título de informação, mas ele não importa. Para o cálculo do intervalo de confiança, não. Ele vai importar para o cálculo da proporção que vocês vão fazer quando for fazer o exercício 3. Quando for fazer o exercício, gente, vocês têm que ir seguindo passo a passo, estudando, fazendo no Excel, faz uma planilha nova. Todo exemplo que tiver passo a passo no Excel, você tem que simular para você aprender, fixar melhor ainda. Então, garanti, né? 20 observações, 95% dos casos. Eu calculo um T crítico. Por que eu usei a distribuição T? Eu só tenho 20 elementos. Então, N é igual a 20 e eu não tenho também a distribuição da população. Uso a fórmula inversa, né, da distribuição T para calcular esse T crítico. Esse valor do T crítico é o valor no gráfico que eu quero encontrar, esse valor aqui no eixo X que eu quero encontrar, baseado simplesmente no meu nível de confiança e no meu N, né? Claro que o nível de confiança vai ser calculado aqui a partir, desculpa, né? O nível de confiança e no meu N, isso. Mas a partir do nível de confiança eu vou calcular o meu alfa e jogar aqui, né? Deu 1 menos 95, que dá 0,05 ou 5%. E os graus de liberdades aqui, que é exatamente G2, né? E G2 nada mais é do que D2, que é o tamanho menos 1. Os graus de liberdade, né? Porque o grau de liberdade é o tamanho da amostra menos 1. Nesse caso aqui, do intervalo de confiança de distribuição T. Beleza. Para eu calcular até onde a minha média amostral vai, para cima e para baixo, a partir desses valores, com 95% de confiança, eu tenho que calcular a margem de erro, para frente e para trás. Mas para eu calcular a margem de erro, eu preciso calcular primeiro o erro padrão, certo? E o valor crítico. Então, o erro padrão é o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do tamanho da observação, tá? 370. E a margem de erro é a multiplicação desse T crítico, que eu busquei na tabela de distribuição T, na verdade o Excel traz para mim, né? Multiplicado pelo próprio erro padrão. Então veja, o que vocês precisam entender é, se eu aumento o erro padrão, eu aumento a margem de erro. Aí vamos entender a fórmula do erro padrão. É o desvio padrão dividido pela raiz de N. Imagina aí, se tu diminui N, N está embaixo. O erro padrão aumenta. Vocês concordam? Isso é matemática. Se eu diminuo N, o erro padrão aumenta.
É óbvio. Se eu diminuo N, meu erro aumenta porque eu diminui a amostra. Se eu aumento N, aumento N, mesmo estando com raiz quadrada lá, como N está embaixo, né? Numerador, denominador. Se eu aumento N, o erro padrão diminui. Matemática básica. Então, se eu aumento N muito, o erro padrão vai chegar quase em zero. E se eu aumento N, a N ser igual ao N da população, eu não preciso fazer inferência nenhuma, porque eu já tenho a média da população. Entenderam a lógica? Então, quanto mais eu aumento N, eu vou diminuir esse erro padrão da média. Mas veja que eu tenho um N pequeno. E por isso eu devo estudar a distribuição T. Entenderam o erro padrão da média, que é o que a gente estudou lá passada? É aquela variação da média amostral. Porque, lembre, é uma média de uma amostra. Tirei uma amostra da população, pá, tirei uma média. Tirei outra amostra da população, vai vir outra média. Fiz uma pesquisa de altura dos homens do Brasil. Calculei 20 homens. Não, do Brasil não, de uma pessoa. Peguei 20 homens, tá. Vou fazer outra, vai vir outros 20 homens, a média vai ser outra, o desvio padrão vai ser outro. Então essa variação, esse erro padrão da média amostral, é o que esse cara diz aqui, ó, 3,70. E o que é a margem de erro? Esse cara vezes esse treco crítico, 7,74. Logo, essa margem de erro, somada e subtraída da média, eu tenho o meu intervalo de confiança. Então, o meu intervalo de confiança vai de 80,26 a 95,74. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, se eu repetir essa realidade aqui 100 vezes, 20 números, em 95% dos casos, a média estará entre isso é que ele está dizendo. R$ 80,26 e 95,74. Então, para eu não fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui assim. Tá, eu vou tirar esse, tá? Eu vou fazer isso aqui. Deixa eu diminuir assim. Aqui eu tenho... Já fiz 66. Eu tinha feito...
94, contei errado. Tá. Então eu tenho aqui 90, eu tenho agora 100 vezes 101. Fiz uma a mais. Pronto, tenho 100, vou calcular aqui as médias. De A2 até A21. Todas as médias. E agora eu vou analisar aqui quantas estão. Porque veja, aquilo que vocês precisam entender é isso. Se eu aumento a margem de erro, isso não é bom, né? Eu chegar assim e dizer, não, minhas notas vão estar entre 70 e 100. Pô, não diz quase nada, pô. Eu sei que todas as notas estão entre 40 e 100. Eu digo com 90% de chance, não, você disse muita coisa. Então aqui, eu tenho que entender que se eu aumentar N, diminui o erro. Questão lógica matemática. Se diminui o erro, diminui a margem. A ponto de eu ficar numa margem tão curta que eu vou chegar na própria média populacional. Se eu entender o infinito, sim. Agora, o que eu disse aqui é, se eu repetisse esse experimento, é isso que o intervalo de confiança diz, 100 vezes, em torno de 95% deles, a média vai estar a média vai ser 88. Desculpa, 88 não. Besteira é essa. Vai estar entre 80 e 95,74. Então, se eu disser assim, conte cis. Deixa eu ver se precisa ser um cis ou um. Esse intervalo aqui de A até CV conte se ele é menor e o outro intervalo conte se esse intervalo, deixa eu ver se eu fiz certo aqui, vai ser não, no caso é o contrário. Se ele vai ser maior do que esse e menor eita, fiz uma besteira no finalzinho aqui. Deixa eu ver se eu acertei aqui o conte. Deixa eu botar um. Vinte. Iteração. A amostra não é um não, aqui é iteração.
item, na verdade. A amostra é o de cima, tá? Na vertical. Na horizontal é o... Vou chamar de ID. Sem problema. Mas aqui tá errado. Conte-se de B22 a CW22. Ele é maior do que o intervalo de confiança J2. Essas notas aqui deram bem fora do... É porque essa daqui foi bem... Deixa eu refazer aqui o negócio. Que eu acho que na hora que eu copiei e colei, alguma coisa ali foi errado. Deixa eu ver essa. A2. Ah, cara, era isso. Até 21. Ah, era isso, galera. Era isso. Deixa eu ver se eu não errei ali também. Peraí. Aqui tá certo no desvio padrão. Pronto. Aquela média tava muito alta, né? Ele tava pegando, acho que era a primeira média. Então, na verdade, é isso aqui, ó. Média dessas notas do 62. Desvio padrão 15.21 e 20 observações com 95% de confiança. Então eu chego a um T crítico de 2, né? Com essa confiança, esse número de observações. Tabelinha está tabelado esse valor. 19 graus de liberdade, porque eu tenho 20 elementos, n igual a 20. O erro padrão da média é de 3,49, ou seja, a média vai variar aí, ó, em 3,49 cada média amostral. Logo, a margem de erro, que é esse valor por esse, vai ser uma margem de 7,31. Logo, o intervalo de confiança, por isso que eu estou achando muito alto, vai de 55,04 a 69,66. Né? E eu tive aí 30% de aprovados, acima de 70%. Mas isso aqui não vai servir para esse exemplo, não. Aqui, eu vou olhar a média, conta-se de B2, B22 até CW22. O valor é maior. Deixa eu ver se esse aqui é assim. É com esse mesmo. Deixa eu ver agora aqui. Porque esse aqui é assim. O valor é maior do que esse. E se de B2 até CW22, o valor é menor do que K2. Deixa eu olhar agora. Tô achando estranho porque ele não tá pegando. J2 e K2. Deixa eu botar o valor mesmo. 5504. E 69,66. É. É alguma questãozinha de fórmula que eu não vou olhar aqui porque a gente já está no finalzinho. Mas se por acaso não entendeu essa fórmula, fala comigo, tá? Ele tem dois critérios aqui. Um é nesse intervalo de B22 até CW22, ou seja, todas as médias amostrais, cada coluna dessa é uma média amostral, né? É como ele disse, se eu repetir 100 vezes isso aqui, eu fiz uma, se eu repetir 100, em 95% dos casos eu vou estar, a média vai estar aqui dentro. É isso que ele está dizendo. Aí o que é que ele está dizendo aqui? Quantas tem acima
Deixa eu fazer com Ctrl+C. Não, quantas são maiores do que 55? Não. Deixa eu fazer assim, só para conferir. Maior do que 55,04. Certo. Vão ser todas, né? Menor do que 6966. Já entendi o problema. O problema é o seguinte, galera. Uma coisa que eu não garanti aqui, que eu vou garantir agora. Se eu criar aqui uma distribuição desses dados, ele não tem uma distribuição normal. O que é que a gente tem que considerar, né? Que essa distribuição seria normal. Por isso que aqui não vai dar. Se eu disser menor do que 69, aqui, ó, 69,66, tem 59. Menor do que 55, menor do que 55,04, não teve nenhum aqui. Você vê, né? O grau aqui foi muito alto. Até porque a distribuição não é normal. Legal isso aqui ter acontecido, né? Não sei se vocês entenderam o que eu estou dizendo. Mas, ó, só deu 53% dos casos. Isso aqui foi muito bom eu não ter me lembrado disso. Porque para mostrar para você que se sua distribuição não tiver uma distribuição normal, ela não funciona. Né? Eu só estou conseguindo 53% dentro do intervalo. Dentro desse intervalo aqui. Se eu não tiver errado outra coisa, mas é isso mesmo. Agora, se eu garantisse aqui uma distribuição normal, ó, 57%. Se eu garantisse aqui uma distribuição normal para cada exemplo, e teria como eu fazer isso, agora não dá tempo eu verificar isso aqui no Excel para gerar uma distribuição normal. Vou deixar até como tarefa para vocês. Crie aqui uma distribuição normal. Você vai ter que criar uma distribuição normal aqui e repetir, copiar e colar para esses 100 exemplos. Aí você vai ter um valor aproximado de 95%. Tem um site que consegue mostrar deixa eu ver se